Hoje no culto de missão, quantas das vezes, né, irmãos, temos a chance de falar do amor de Deus, né, para as pessoas, muitas das vezes ficamos calados. Tem muita gente que acha que fazer missão, né, irmãos, sair para fora do Brasil, ir para outro estado, mas não. O missionário pode fazer a missão dentro da sua casa, pregar para aquelas pessoas que não aceitaram a Cristo ainda, falar com parente, falar do amor de Deus, né? Daquilo que Deus fez na nossa vida, daquilo que Ele transformou a nossa vida, irmão. Tirou a gente de uma nação de pecado, nos moldou, nos transformou e nos colocou aqui para fazer a obra dele. E muitas das vezes ficamos calados. E Deus manda te dizer, irmãos, se você tem a chance de pregar do amor de Deus, de falar daquilo que Ele fez na sua vida, pregue. Porque muitas das vezes, irmãos, tem muitas pessoas carentes, necessitando de ouvir do amor de Deus, né? Daquilo que Deus transforma na vida da pessoa. Eu agradeço a minha oportunidade. A bravura dos santos em plena arena, enfrentando o quanto mais a fogueira queimava, mais ouviam louvor dos nossos irmãos. Sobre o sangue tombavam nas ruas, chegavam no céu com a vitória nas mãos. É um exemplo pra mim de verdadeira missão. Estava louvando o Senhor com este hino. Aleluia, glória a Deus. Eu me lembrei no dia que eu aceitei a Jesus. Vai fazer 32 anos. Passou-se 3 meses. Ele acendeu essa chama no meu coração, me batendo com o Espírito Santo, e até hoje não apagou mais. Aleluia, glória a Deus, ela continua acesa. Aleluia, e eu oro todo dia, Senhor, permaneça com essa chama acesa no meu coração, porque todo culto eu me renovo, todo culto eu falo em línguas estranhas, porque eu quero dizer uma coisa a você, meu irmão: o culto quem faz é nós para Deus, o culto é individual. Aleluia, e nós estamos vivendo um momento tão difícil, irmão. A frieza tem tomado conta de muitas pessoas. Aleluia! É difícil ter um culto para mim não chorar na presença de Deus, porque a presença dele é maravilhosa. Eu estava ouvindo o pastor presidente ontem de uma ministração usada por Deus. E a primeira ministração do ano na igreja sede. E Deus nos veio para dizer: para o seu povo tirar as coisas estranhas do meio de vós. E quantas coisas estranhas, irmão, têm acontecido no meio do povo de Deus.
E uma dessas coisas estranhas é a frieza, ele frisou isso, a frieza espiritual. Crente sem vontade de vir adorar a Deus. Crente que troca o culto por qualquer coisa. Irmãos, um culto, aleluia, como esse, nós devemos valorizar. É domingo, aleluia. E nós estamos iniciando o ano. Glória a Deus. Alguns irmãos que viajaram, acabou de chegar uma família que viajou, mas já vieram para o culto. Isso é louvável, isso é bonito. Irmãs, trocando o culto por aniversário. Se pode aniversariar antes ou depois, porque na hora do culto, isso chama-se frieza espiritual. São coisas estranhas. No nosso meio, Deus não se agrada. E eu dizia na escola dominical hoje, no fechamento da escola, e às vezes nós estamos querendo pedir Deus, e as pessoas, ora pelo marido, ora pelo filho, ora não sei o quê, e só de vir buscar, muitas pessoas vivem pedindo, só pedindo, mas não tem coragem de se entregar literalmente nas mãos de Jesus, porque quando nós nos entregamos completamente a Jesus, Ele vai arrebentar correntes, irmão, Ele vai fazer coisas maravilhosas, mas o nome dele vai ser glorificado. Aleluia. Mas nós estamos vivendo um momento que qualquer coisa é motivo de não vir para a igreja, de não vir adorar, de não vir servir o Senhor. Hoje, eu dizia na escola lá, há 30 anos atrás, domingo de manhã, você saía para a escola às 8, 8h20, porque a gente orava meia hora antes de começar a escola, e você via crente como formiga no meio da rua, para ir cultuar a Deus domingo de manhã, porque era um momento único, um momento maravilhoso. E eu dizia que nessa época se fazia classe de crianças, adolescentes, jovens, irmãs e irmãos, e era uma maravilha, era uma bênção. Eu sei que tem crente aqui nesta época, às vezes dá saudade, eu não sou saudosista, mas dá saudade, irmãos. Chegava o culto de domingo, todo domingo à tarde, gente de evangelismo, todo domingo à tarde. Mas chegava à noite, a igreja era lotada. Se você chegasse 10 minutos atrasado, não tinha lugar para sentar. Aleluia. E o pastor voltou agora da sua viagem e ele estava relatando o que acontecia lá, o que acontece lá em Pernambuco, lá para aqueles lados lá. E ele contava ontem maravilhado os cultos da mesma forma, sempre as igrejas superlotadas, os crentes com desejo de buscar o Senhor. Chega, e aqui em São Paulo, irmão, eu sempre estou dizendo aqui para vocês, nós temos de tudo. Deus nos abençoou com casa, com carro, com tudo, com roupas boas, sapatos, não é? Às vezes nós chegamos no guarda-roupa e escolhemos a roupa que queremos vestir. E eu me lembro que na minha época que eu me converti não era assim. Eu já contei para vocês quantas vezes que tinha que lavar a mesma roupa para vestir a semana inteira. Andava de 10, 15 quilômetros para ir para o culto. E hoje Deus nos abençoou. E muitas das vezes nós permanecemos na ingratidão para com Deus. Aleluia. Mas que nesta noite, que nós possamos iniciar. Hoje é o segundo culto do ano de domingo, né? É o segundo que nós já vimos. Que possamos dizer, Deus, esse ano eu não quero ficar só no culto do primeiro que foi no dia 31. Não, eu quero viver a realidade e viver o sobrenatural da tua presença este ano na minha vida, porque nós não sabemos que dia Jesus temos que ficar na igreja, mas que eu possa estar firme e fazer a diferença este ano. E o Senhor, Ele quer usar todos nós na sua obra. É verdade. Glória a Deus. E nós vamos bater firme e forte na evangelização, para ganhar alma para o reino do Senhor, porque Ele é fiel, Ele é maravilhoso. Glória. Hoje é culto de missões, estamos com um número resumido, não é? Mocidade, estou vendo o número resumido, as irmãs, o número resumido, não é? Alguns estão doentes, outras ainda estão viajando, conforme a família da irmã Isabel está viajando, não é? Não sei se era que está chegando aí, mas ainda estava de viagem até ontem, não é? Irmão William já retornou, glória a Deus por isso, não é? E outros que ainda estão aí, não é? Nas suas viagens e outros nos seus afazeres. Mas nós estamos aqui, nós escolhemos a melhor parte. A melhor parte, adorar o Senhor. E nesta noite, a convite do irmão Toninho, né? A irmã da Assembleia de Deus Colheita, é isso, não é? Ministério Colheita. É Ministério Colheita e a irmã é a missionária irmã Jardilene. Não é isso? Glória a Deus. Da onde está conosco, ela é da cidade de Itatiba.
não é, de Itatiba, conhecido do irmão Toninho, e ele já havia avisado que a irmã iria estar aqui hoje ministrando a palavra do Senhor, e para nós é um prazer, não é, receber a nossa irmã de glória. Só queria cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor, amém? Amém. Estou muito feliz em ter mais essa rica oportunidade de sentir a presença do Senhor, de poder ouvir e falar aos nossos corações, e feliz por saber que existem homens e mulheres que ainda permanecem firmes na palavra do Senhor. Irmãos, eu quero ser rápido aqui. O Senhor é Deus. Apenas alguns versículos para a meditação O da Senhor é igreja. fiel. Atos dos Apóstolos, capítulo 14, O Senhor é maravilhoso. do versículo 1 até o 6, que diz assim: E aconteceu que em Icônio eles entraram juntos na sinagoga dos judeus, falaram de tal modo que creu uma grande multidão de judeus e também de gregos. Mas os judeus incrédulos incitaram os gentios e contaminaram as mentes deles contra os irmãos. Portanto, eles permaneceram por longo tempo falando ousadamente no Senhor, o qual dava testemunho à palavra de sua graça, permitindo que por suas mãos a fizessem sinais e maravilhas. Mas a multidão da cidade estava dividida, uma parte estava com os judeus e a outra parte com os apóstolos. E havendo um motim tanto dos gentios como também dos judeus com os seus governantes, para insultarem e apedrejarem. Tomando conhecimento disto, fugiram para a lista de Derbe, cidades de Licônia e para a região circunvizinhas. Irmãos, aqui vemos que um padrão familiar de evangelização, que acontece aqui em Icônia. Barnabé e Paulo, eles começam na sinagoga e logo uma grande multidão de judeus e gentios veio e acreditaram nisso. Provavelmente eram um povo ali, os gregos, temente a Deus. Paulo e Barnabé ministraram corajosamente, ali, naquele lugar. E descobriram logo então uma conspiração contra eles. E eles fugiram, como o versículo vai dizer aqui, mas eles não fugiram por medo, sim por prudência. E aqui nós vemos, irmãos, que não havia, como o pastor disse aqui, coisas estranhas na vida desses homens de Deus. Não havia esfriamento, não havia dúvida, nem engano, nem mentira, nem demagogia, nem negligência. Eram homens de Deus que a palavra do Senhor fluía através da vida deles. E através de suas mãos, milagres e maravilhas e conversões aconteciam por onde eles passavam. E como já foi dito aqui, que sejamos nós, conforme esses homens, a igreja primitiva, que levava o verdadeiro evangelho de Cristo. Mas evangelho esse que brilha através do nosso testemunho, da nossa vida e conduta. E que assim o Senhor operará maravilhas e milagres através de nossas vidas. Que possamos nós ser sal e luz nessa terra. Aleluia. Pois sabemos nós que estamos caminhando, irmãos, já para os dias finais. As profecias se cumprindo. Nação contra nação, reino contra reino, pai contra filho. Derramamento de sangue, fome, peste, tudo isso é o sinal da vida do Senhor Jesus. Mas enquanto aqui estivermos, que sejamos como Paulo e Barnabé, independente da circunstância onde estivermos, que falemos do amor de Cristo, da cruz de Cristo. Aleluia! Este é o caminho, a verdade, a vida. Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém, irmãos? Agradeço a oportunidade. Quem mandou a cara a ele? Quem mandou você lá? Volte para o mar alto, no lugar da própria glória é você lá. Quem mandou a cara a ele? Quem mandou você lá? Volte para o mar alto, no lugar da própria glória é você lá. É um livro de Salmos que é bem conhecido pela igreja, número 40. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Que fala assim: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo. Pôs os meus passos sobre uma rocha, firmou os meus passos. E pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão, e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que não põe, o homem que põe no Senhor a sua confiança, e que não respeita os soberbos, nem os que se desviam
para a mentira. Louvado seja Deus. Nós possamos a cada dia mais colocarmos a nossa confiança no Senhor, né, irmãos? Louvado seja Deus. E esses dias eu estava assistindo um vídeo no YouTube de uma pessoa que eu sigo bastante, e ele fala bastante sobre política, né, e me chamou bastante atenção esse vídeo. Foi um vídeo lá dos Estados Unidos, um comentarista esportivo, né, louvado seja Deus. E me chamou bastante atenção que ele não teve vergonha de expressar a fé dele ali, naquele momento. Era um programa ao vivo, né, louvado seja Deus. Esportivo, como eu falei, era a NFL, que é o futebol americano, né, deles. E um jogador, ele acabou eles se batendo um com o outro lá, não entendo muito bem o esporte. E ele teve um mal súbito ali na hora, né? Ele começou a passar mal. E ali aquele comentarista, ele pediu a vez de falar, né? Louvado seja Deus. E na vez dele de falar, ele pediu para fazer uma oração. E ali ele começou a fazer uma oração. E ali me impactou bastante que às vezes a gente tem vergonha, né, da palavra do Senhor, né? A gente às vezes tem vergonha de levar a palavra do Senhor até para o nosso vizinho, né? Louvado seja Deus. Temos vergonha muitas das vezes de carregar a Bíblia Sagrada, né? Hoje trazemos bastante no celular, louvado seja Deus. E eu não quero falar essas palavras para julgar ninguém, louvado seja Deus, mas impactou bastante aquilo, né? Aquilo para mim. E ele fez oração ali pedindo para que aquele jogador ele pudesse não vir à morte, né? Não vir a óbito, louvado seja Deus. E ali, o mais engraçado é que depois a gente vai pesquisando, esse canal esportivo, a ESPN, é um canal que pertence à Disney, que é, no caso, um grupo ali da mídia, né, que trabalha nessa questão de televisão, enfim, que não é muito a favor aos atributos, né, aos princípios do cristão, né, louvado seja Deus. E até em recentemente desenhos saíram beijos que não, homofóbicos no caso, né, e que estão ali para as nossas crianças, louvado seja Deus. E aquele comentarista, eu creio que ele foi muito corajoso, ele foi e fez essa oração. E hoje cedo eu vi no Facebook que esse jogador ele já fez uma postagem, ele está no hospital, né, ele está em observação e está tudo bem com ele, graças a Deus. E ali a oração daquele rapaz, Deus, eu tenho certeza que ele escutou, né? E Deus honrou a fé dele ali perante o mundo inteiro, né? O mundo inteiro assiste aquele espetáculo e eu tenho certeza. E a mensagem que eu queria passar para os irmãos aqui é a questão que ele teve coragem, ele não teve vergonha, né, da palavra do Senhor, da fé que ele está seguindo ali, né? O Cristo que ele segue. E a oração foi muito bonita. Os irmãos tiveram oportunidade de depois procurar, vale a pena, muito, muito, muito bom. E me fez lembrar hoje um culto de evangelismo, né? E que nós possamos guardar a palavra do Senhor nos nossos corações, que nós possamos ter a coragem de levar a palavra do Senhor aos quatro cantos dessa terra, né? Aonde nós pudermos levar, né? No nosso trabalho, para os nossos vizinhos, né? No nosso bairro, e que assim nós possamos ser usados pelo Senhor, aonde quer que nós colocarmos a planta dos nossos pés. E assim eu agradeço a minha oportunidade. O seu olhar, mas no meio do silêncio, não sei nem como explicar. Eu ouvi a sua voz a me falar. Assim, os teus e o que tu tens, eu vejo e cuido muito bem. O tempo e o jeito eu sei também, e sempre faço muito além do que tu pensas, do que imaginas, pois eu sei muito bem do que você precisa. E quando preciso, tenho gasto meu tempo envolvido com o tempo que a vida quando esqueço de ler a palavra, aleluia, foi porque
do Senhor Jesus. Amém. O Senhor está neste lugar. Aleluia. E eu agradeço a oportunidade nesta noite, porque eu sei que Aleluia. todos os convites que eu recebo, eu Aleluia. oro a Deus e eu falo, Senhor, é o Senhor quem faz a minha agenda. E eu sei que vem de Deus. E estou feliz por conhecer mais um povo que vai morar no céu. Amém, igreja? Amém. O irmão Antônio me fez o convite e hoje eu fiquei sabendo que ele não estaria no culto. Mas glórias a Deus, o Senhor está no nosso meio. Amém? Deus abençoe o pastor Edson, né? Edson. Deus abençoe a sua amada igreja e o nome do Senhor nesta noite seja glorificado, irmãos. Deus é fiel. A irmã me perguntou, você é pastora, você é missionária? A gente é tudo um pouquinho. Porque na realidade eu sou esposa de pastor. A gente toma conta do trabalho, nosso ministério é Ministério Colheita ali na cidade de Itatiba. Há 11 anos estamos na cidade de Itatiba fazendo a obra do Senhor. Sou do Espírito Santo. Do Espírito Santo, quando aceitei a Jesus. Coisa boa. Espírito Santo, cheio de Deus, né, pastor? E lá tem uma cidade chamada Vitória. A capital do Espírito Santo é Vitória, né? E tem um bairro chamado Glória. Aí meu marido fala assim, quem nasce no Espírito Santo é o quê, irmãos? Aí o povo fica assim, né? Aí ele é espiritual. Aleluia. É capixaba, né? É capixaba. E ali, logo que nós nos convertemos ao Senhor, passaram-se mais ou menos uns 2 anos que a gente já havia aceitado ao Senhor. O Senhor nos levou para os Estados Unidos da América para fazer a obra. Ficamos ali 6 anos no estado de Massachusetts. E o nosso ministério é de levantar a obra e o Senhor tirar e levar para outro lugar. E não é fácil, né? É um trabalho bem árduo, porque a gente planta e não colhe. Quando a gente vai colher, o Senhor é hora de partir. E eu já mudei, ontem eu estava até falando com meu irmão, mudei 20 vezes. Já mudei 20 vezes. E o Senhor já falou comigo que não vamos ficar mais muito tempo ali. Eu disse, Jesus, eu já estou 11 anos, já tenho muito tempo. Porque eu já fiquei em cidade durante 6 meses. Em uma cidade. Mas ficamos ali durante 6 anos e de lá o Senhor nos trouxe de volta, não para o Espírito Santo, mas para São Paulo, né? Recebemos o convite em 2006, quando voltamos. Não sei se vocês conhecem o pastor Alberto, da cidade de Várzea Paulista, do campo de Várzea Paulista, missão de Várzea Paulista. E o pastor Alberto, nos conhecemos lá nos Estados Unidos. E quando viemos para o Brasil, ele nos convidou para vir para São Paulo para congregar ali com ele e fazer a obra do Senhor. E aceitamos o convite. Porque lá, quando eu estava nos Estados Unidos, eu já havia falado que eu ia congregar numa igreja grande para mais de 5 mil membros. E essa igreja estava em construção e o arquiteto era Deus, só isso. E quando eu cheguei em Várzea, irmãos, recebemos o convite do pastor, fomos para Várzea, e quando cheguei em Várzea, a igreja estava em construção e muito grande, e o pastor falou que essa igreja dá mais de 5 mil membros. Eu falei assim, eu estou no lugar certo, Jesus. E dali de Várzea, ele nos enviou porque a obra de Várzea Paulista, ela tem um trabalho missionário muito grande, irmãos, e muito lindo. Eles têm um trabalho muito forte no Peru, tem base missionária no Peru, tem missionários peruanos. No começo eles levavam os missionários aqui mesmo de Várzea, mas foram montar uma escola lá no Peru, em Porto Maldonado, e lá montaram uma base missionária, e os missionários aqui de Várzea, que iam para lá com suas famílias, eles ficavam morando nessa base e formando obreiros. E com o passar do tempo, eles pegavam aqueles obreiros e abriam os distritos, né, que lá é distrito. E abriam os distritos e colocavam os próprios nativos, né, ali para pastorear as igrejas. E na época que eu estava em Várzea, era uma faixa de 54 missionários de Várzea que estavam no campo, ali no Peru. E também tem base missionária missionários na Espanha, a igreja de Várzea, e nos Estados Unidos. E quando nós viemos para Várzea, o Senhor nos fez pastorear um setor em Várzea Paulista.
e ficamos lá 6 anos em Várzea Paulista. Foi quando o pastor nos enviou para Itatiba. Então, a Assembleia de Deus, Ministério Colheita, na realidade seria Missão, que é um departamento, é um braço de missão de Várzea. Porque lá em Peru é Missão Colheita, né? Porque é a língua local, né? E quando nós viemos para Itatiba, abrimos Ministério Colheita, mais amparado por Várzea. E passaram-se uns 3 anos, o pastor Roberto chamou meu esposo e independizou a gente. E nos deu a igreja, montamos a diretoria, porque na época Deus já tinha falado com a gente que nos daria uma obra muito grande. E estamos ali na cidade de Itatiba há 11 anos, irmãos, fazendo a obra do Senhor. E começamos do nada também, né? Porque quando fomos para Itatiba, fomos eu, meu esposo e minhas 2 meninas. Mas hoje o Senhor tem nos dado um rebanho bem grande. Louva a Deus por tudo que Deus tem feito por nós. Então, a gente é um pouquinho de cada aí, mas o que eu gosto mesmo é de ser serva, de servir. Isso eu gosto, irmãos. Isso eu não tiro, não. Eu quero continuar servindo ao Senhor com alegria. Amém? Contei um pouquinho da minha história, mas eu quero mesmo ministrar a palavra do Senhor. Abra sua Bíblia em Mateus, Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo de número 14, versículo de número 22. Diz a palavra do Senhor assim: E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fosse adiante para o outro lado, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já à tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas, à 4ª vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, andando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. E Jesus, porém, lhes logo falou, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondendo-lhe Pedro, e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir contigo por cima das águas. E ele disse o quê? Vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo. E começando a ir para o fundo, clamou dizendo que: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse: homem de pouca fé, por que duvidastes? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. Glória a Deus por esta palavra. Que o Senhor nessa noite possa falar no nosso coração de uma maneira poderosa, e você possa ouvir a palavra, guardar a palavra e praticar a palavra. Porque como Tiago diz, que nós não podemos ser somente ouvintes, mas praticantes da palavra do Senhor. Essa passagem, hoje eu sei que é culto de missão, também na minha igreja, a gente também está com o culto missionário hoje. Eu louvo a Deus por isso. Nós abençoamos uma obra em Moçambique, pastor Joaquim Chemuche, e ali todos os meses, toda a oferta que entra na igreja de missão, a gente envia para eles, e somos abençoados por esse trabalho, porque ali tem muitas crianças, e ele, todos os meses que ele recebe a oferta, ele agradece, grava um vídeo, grava as crianças, grava o trabalho que ali é feito, e a gente se alegra muito pelo que Deus tem feito com 10, 5, 20 reais, 50 reais que eu dou, o irmão dá, e a gente junta tudo, e é um valor bem acessível para eles lá, porque vale muito. 20 reais por mês lá faz a alimentação de uma criança. 20 reais. E Deus tem abençoado.
Aleluia. Nós vemos o capítulo 14 de Mateus. Ele começa com a vida e a exposição de um homem missionário. Eu posso dizer assim, um homem missionário chamado João o Batista. Porque João, ele veio determinado por Deus, direcionado por Deus, profetizado pelo profeta Isaías. Veio um homem que comia diferente, vestia diferente, andava diferente, morava num lugar diferente que era o deserto, e o nome dele era João o Batista. João o Batista era um homem direcionado, vivia debaixo de promessa, mas a promessa que estava sobre a vida de João Batista era: voz que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor. E João Batista, ele não falava com medo, ele não tinha medo, ele tinha autoridade, ele tinha ousadia. Sobre a vida dele havia uma unção de Deus. E ele falava para quem quisesse ouvir, ele não escolhia o que ele ia falar. Ele falava: raça de víboras. Ele incomodou reis, ele incomodou povos, ele incomodou pecadores. Pelo jeito que ele se vestia, pelo jeito que ele andava e pelo jeito que ele pregava. Mas a voz que saía da boca dele salvava muitas vidas, porque se arrependiam. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E muitos eram batizados por ele. João Batista cumpriu o seu chamado. João Batista fez e efetuou uma grande obra para o Senhor. Aleluia. João Batista, aqui no capítulo 14, estava acontecendo o que com ele? Haviam pedido a cabeça dele porque ele estava preso. E a gente fala assim: meu Deus, Deus não podia salvar João Batista, Deus não podia tirá-lo da prisão como tirou Pedro, Deus não podia fazer uma obra sobre a vida dele, ajudando ele, porque ele fez uma obra linda para Deus. Podia, mas sobre a minha vida e sobre a tua vida há um tempo determinado nesta terra por Deus. Eu não vou viver e você não vai viver além do que Deus já determinou. Então tudo que vier à tua mão para fazer, faça hoje, porque você não sabe o dia de amanhã. Aleluia. Quando João Batista estava morto, os discípulos enterraram João Batista e foi dar o aviso, o anúncio para Jesus: olha, João Batista está morto. Jesus ficou triste pela notícia, claro. Seu primo, o seu anunciador, um homem forte, um homem determinado, mas o tempo dele cessou. Jesus se retira para o deserto. E ali no deserto, uma grande multidão sabia que Jesus estava indo para lá. E foi atrás. Foi atrás porque o que Jesus tinha era muito mais do que o que João Batista tinha ou falava. O que Jesus tinha era algo que ninguém naquele tempo tinha. Porque do Velho Testamento até o Novo Testamento tem um tempo que se chama o tempo que o Senhor ficou calado diante da terra. E neste tempo de silêncio de Deus, quando aparece João Batista com sinais e maravilhas, quando aparece Jesus com autoridade e poder e operando milagres, o povo fica deslumbrado. É o Messias, é o anunciado, é ele. E o povo vai atrás de Jesus porque reconhece que precisa dele. Aleluia. Ninguém vem atrás de Jesus por vir. Nós viemos para Jesus porque nós precisamos de Jesus. Nós viemos para Jesus porque sem Ele nada podemos fazer. Nós viemos para Jesus porque só a salvação quem tem é Ele. Ramassúbria. E Jesus foi para o deserto, talvez para ficar só. Mas ele nunca fica só, porque a multidão, quando ouve falar para onde ele ia também. E agora Jesus começa a forjar obreiros, porque eu acho lindo o jeito de Jesus trabalhar. Jesus fala uma coisa e lança, Jesus fala uma coisa e lança, Jesus fala uma coisa e lança. Eu tenho que acreditar e acabou.
Ou eu creio ou eu não creio. Eu não posso ficar em cima do muro. Será que Jesus falou comigo? Será que eu tenho autoridade de Deus? Será que eu tenho o poder de Deus? Eis que vos dou poder, aleluia, para pisar serpentes e escorpiões. Se beber alguma coisa mortífera, não nos fará mal. Colocarão a mão sobre os enfermos, eles serão curados, aleluia. Expulsarão demônios, e que por todo mundo pregai este evangelho que eu vos ensino. Aleluia! Igreja, é tempo de aprender e exercer o que nós estamos aprendendo. Aleluia! E Jesus estava no deserto. E a multidão estava ali porque precisava de Jesus. Muitos iriam atrás de Jesus para serem curados. Multidão. E se você parar no tempo de hoje, você vai ver pessoas enfermas. E muitas vezes não é enfermidade física, é enfermidade da alma. Da alma. Aleluia. E aquele povo estava ali, ouvindo Jesus ministrar. Porque Jesus, antes de dar o que eu preciso, Ele fala o que eu preciso ouvir. Antes de Ele me dar o que eu estou precisando, ou o que eu vim buscar, Ele me dá o que eu preciso ter. Muitas vezes eu acho que eu preciso de alguma coisa, e Jesus sabe o que eu preciso, Ele dá o que eu preciso, não o que eu vim buscar. Aleluia. Não sei se você entendeu o que eu quis dizer. Eu venho para Jesus porque eu preciso de um milagre na minha vida. Mas Ele sabe que eu preciso primeiramente de uma libertação antes do meu milagre. E aquele povo estava ali porque precisava de um milagre. E quando Jesus vê aquela multidão, ensinando aquela multidão, os discípulos ali sendo forjados por Jesus. Porque Jesus, Ele vai deixar o que é legado. Ele vai deixar para a sua igreja uma obra. E quando Ele começa a ministrar e o tempo vai passando, a palavra vai dizer, aleluia, e sendo já chegada a tarde, os seus discípulos aproximaram-se dele, dizendo, o lugar é deserto, de Calassúbria, e a hora já é avançada. Despede a multidão, para que vão pelas aldeias e comprem comida para si. Olha a ousadia dos discípulos em querer fazer Jesus entender o que Ele tinha que fazer. Eu não preciso falar nada para Jesus o que Ele tem que fazer. Ele sabe muito bem o que Ele vai fazer. Jesus despede a multidão. Pastor, o culto termina às 9. Temos que ir para casa, amanhã eu tenho que trabalhar. Ei, você não quer comida do céu? Aleluia. Você não quer ser forte? Aleluia! Você não quer viver o sobrenatural? Aleluia! Então senta para alimentar nesta noite. Porque Deus tem palavra do céu para mim e para a tua vida. Jesus olha para eles e fala assim, ei, não é mister, aleluia, que eles vão, mas dai-lhes o que eles têm que comer. Dai você o que este povo tem que comer. E quando eu não tenho, eu não posso dar, porque crente vazio não tem nada para oferecer. Mas quando eu estou cheia, quem se aproxima de mim, aleluia, eu tenho a perceptividade, eu entendo, eu vejo, eu tenho uma direção de Deus do que aquela pessoa precisa. Se eu estava na minha loja, chegou uma cliente, era dia 24 de dezembro, eu já estava tudo cansada, aquela semana ficamos até às 10, a semana toda, de segunda a sexta, até às 10, e no sábado, que era o dia 24, eu já estava quase fechando a loja. Chegava as clientes ali, que chega, passa a mão na roupa, compra e vai. E essa chegou, meu esposo estava na porta, conversando com o marido dela, que veio junto com ela. A minha filha já tinha ido embora, eu estava sozinha, eu já estava no final do expediente. E ela chegou e começou a passar a mão na roupa. E ela passava aqui, e ela passava cá, e ela passava ali. Eu falei assim, viu, posso te ajudar?
E ela falou assim, eu não sei nem o que eu quero. Na hora que ela falou isso, irmãos, o Espírito Santo começou a ministrar no meu coração. Eu falei assim, você não sabe o que você quer? Ela falou assim, não, mas eu tenho algo para te dar. Você precisa de paz na tua alma. A tua alma está inquieta. E comecei a falar, Deus começou a me revelar a alma daquela mulher. E eu comecei a falar da Massúbria, sobre a vida dela, tudo aquilo que ela estava vivendo e passando. Irmãos, ela baixou a cabeça. E ela falou assim, a minha irmã essa semana tentou suicídio. Eu não estou bem. Eu falei, sabe quem tem vida para você e para tua irmã? Jesus. Aleluia. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Vai para casa. Tem aqui meu endereço, o endereço da igreja onde eu congrego. Passa lá um dia, faz uma visita. Porque Jesus te ama, tem resposta de Deus para a tua vida. Aí ela olhou para mim e falou assim, moça, é isso mesmo, eu não quero nada. Mas as tuas palavras alegraram a minha alma. E ela foi embora. Eu falei, Jesus, eu já ganhei meu dia. Glória a Deus. Essa não foi a única. Jesus falou, dai a vocês o que eles têm que comer. Aqueles discípulos estavam iniciando a jornada. Eles estavam aprendendo, vai dar o quê? Como? Eles não sabem que a linguagem do céu, na boca de Cristo, que é do céu, é uma linguagem espiritual. Não é para levar o pé da letra de comer comida, não era. Era uma palavra que eles tinham que dar para aqueles homens que estavam ali, para aquelas mulheres que estavam ali, para aquelas crianças que estavam ali. Uma palavra de esperança assim, vocês não vão morrer, vocês estão neste deserto, mas o Senhor também está neste lugar. Não haverá morte. Verá? Suplicar. E quando Jesus fala isso para eles, eles aparecem com pães e peixes. E naquela hora ali, o Senhor pega graças, como nós conhecemos, faz aquela multiplicação linda, em milagre poderoso. Todos se saciaram, todos se alegraram. E dali, antes de Jesus despedir a multidão, porque Jesus, quando Ele quer nos ensinar, Ele põe tudo na prática. Ele faz assim, Ele fala através das suas escrituras e nos põe na prática. Aí é hora de saber se realmente eu aprendi. Porque do jeito que eles viram a multiplicação, eles tinham que ter o quê? Um pouquinho mais de fé. E Jesus dá uma ordem. Entra no barco e passa para o outro lado. Eles obedecem. Jesus, quando Ele nos dá uma ordem do que temos que fazer, Ele não vai falar o que vai acontecer entre o termo de começar e terminar. A gente vai caminhando e as coisas vão acontecendo. A gente vai caminhando e o milagre vai acontecendo. A gente vai caminhando e as coisas vão fluindo, porque é o Senhor que vai fazendo. Não sou eu nem você. Quando Ele manda atravessar o mar, passa para o outro lado, eles obedecem. Que coisa linda! Eles obedecem, irmão. Jesus mandou, estou indo. Jesus falou que vai dar certo, estou fazendo. Jesus falou isso, vai acontecer. Mas você tem que exercer uma fé. As coisas de Deus, irmãos, só geram vida. A palavra de Deus só gera na nossa vida quando aplicamos ela com a fé. Porque tem muito crente anêmico, porque Jesus falou hoje, Ele espera acontecer amanhã, e quando não acontece, ele desaparece, ou desanima, ou fica batido, porque Jesus falou e não aconteceu. Ei, Jesus falou, vai acontecer. Espere com fé. Quando eles estavam no meio do mar, na 4ª vigília da noite, Jesus tinha ido despedir a multidão, porque Jesus não manda ninguém para a sua casa vazio. Ele dá o alimento
E a pessoa fica o quê? Feliz, alegre. Jesus me abençoou. Irmãos, como é gostoso a gente estar no culto onde Jesus derrama da sua glória, a gente vê milagres, a gente sente aquela graça, a presença do Senhor em nossas vidas. Glória a Deus. E quando ele despede a multidão, ele vai orar à parte. Porque de um milagre a outro, Jesus tinha um tempo com o Pai. Tempo de oração. E muitas vezes nos falta isso. Na nossa correria do dia a dia, nos falta um tempo com o Pai, um tempo de comunhão, um tempo de oração, para ver, ouvir a voz do Senhor, nos direcionando. Faz isso, faz aquilo, dessa forma, desse jeito. Aleluia. A gente está no, eu falo igual um irmão falou lá na igreja, no automático. A gente chega no culto, senta, ora, senta, louva o da harpa, louva não sei o que, louva não sei o que, louva não sei o que. É como se fosse um ritual, uma coisa mecânica. Aí Deus fala assim, meu Deus. Deus fala, meu Deus. A minha igreja, será que está me buscando? Irmãos, eu sou pastora de uma igreja. Eu já vi tantas coisas, já vivenciei. O pastor está aqui 32 anos. Tantas coisas no meu ministério, de pecado oculto, que Deus me mostrava assim, ó. E às vezes a gente fala assim, meu Deus, será que é isso mesmo? Mas eu sei como Deus me usa. Eu sei. Eu sei quando Deus mostra, quando Deus fala. A minha carne, ela treme. Eu não consigo ficar em pé direito. Eu sinto minhas pernas ficam bamba. E aí eu não me controlo. Porque não sou mais eu. Nós precisamos viver algo novo da parte de Deus. Nós precisamos que o Senhor nos forje de uma maneira especial, mas nós precisamos estar dispostos para isso. Eles ouviram a voz do Senhor, entraram no barco, obedeceram. O Senhor não falou o que iria acontecer, porque Ele não fala. Porque ninguém que caminha na presença do Senhor vai ficar sentadinho, acomodado. Vai vir alguma coisa para abalar a nossa estrutura. Vai vir alguma coisa para revelar quem somos. Vai vir alguma coisa para mostrar quem somos e o que estamos fazendo. E quando começa o vento, as ondas agitando e o barco balançando, aleluia, eles começam a ter o quê? É o que todos nós muitas vezes sentimos, medo. Verdade. Medo do desconhecido. Ele mandou passar para o outro lado, eu não sei para onde é. Ele mandou fazer isso, eu não sei o que vai acontecer. Ele mandou fazer daquele jeito, eu não sei como vai ser. Ele mandou e acabou. Obedece, confia, descansa. E as circunstâncias adversas vêm. Se você conhecer a palavra, você vai ver um versículo que fala bem assim: no mundo tereis aflições, mas de todas o Senhor livra. Ele não disse que vai livrar uma ou duas, é todas, são todas, 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 todas. O barco balança, o vento está contrário, e a sensação é: vou morrer no mar. Eita, Deus poderoso, era súbia. Jesus, Ele sabe muito bem tudo. Os olhos do Senhor estão sobre todos os moradores da terra. Eita. Ele sabe muito bem o que nós estamos fazendo, como fazemos, do jeito que fazemos. Ele sabe muito bem com o que falamos, como falamos, do jeito que falamos. E melhor ainda, Ele sabe o meu e o teu coração, as intenções do coração. Porque o salmista, no Salmo 139, ele vai dizer: o Senhor, Ele me sonda. Ele me
serva de Cristo e ter medo da situação desta terra. Eu não posso ser serva de Cristo e ser uma mulher ou um homem acomodado no reino de Deus. Aonde você está? Quando você aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador, Ele disse assim, a Bíblia vai dizer que Ele nos transportou. Sabe o que é transportar? De pegar daqui, tirar daqui e levar para cá. Ele nos transportou do reino das trevas, onde estávamos, para o reino do Filho do seu amor. Nós não estamos em qualquer lugar. Você muitas vezes anda nesta terra com os olhos fixados nesta terra. Mas eu te digo nesta noite, eleve os teus olhos para os montes. Eleve os teus olhos para o alto. Deixa nesta noite o Espírito Santo de Deus aumentar a tua fé. Aleluia! Aumentar a tua fé. Irmã, mas hoje é culto de missão. Mas antes de eu ser um missionário, eu tenho que aprender quem eu sou e o que eu estou fazendo no reino de Deus, para ter segurança daquilo que eu vou fazer para Ele. Aleluia! Irmãos, eu sou uma mulher desse jeito aí que vocês estão vendo, calminha. A minha filha que fala, mãe, calminha. Porque eu falo tão alto até dentro de casa. Não é porque eu tô bravo. Já é costume. Mãe, calminha. Lá de baixo, mãe tá ouvindo a tua voz. Mãe, você ora tão alto que eu na rua ouvo você orar. Eu falei assim, fazer o quê? Sou desse jeito. Eu louvo a Deus por tudo que Ele tem feito, irmãos. Nós precisamos entender o poder de Deus em nossas vidas. Só isso. O que o diabo quer de você é roubar a tua fé, roubar a tua salvação. Mas se a tua fé estiver lá no termômetro, lá em cima, ele não passa nem perto. Ele anda ao redor, mas não chega perto. Aleluia. E porque tem muitos cristãos, muita casa de crente que está sucumbida com tanta dificuldade, espírito maligno rondando. Tem gente que é uma briga, é uma desconversa dentro de casa. E muitas vezes não tem força. Não tem força nem para repreender o adversário. Não tem força nem para orar para o enfermo ele ser curado. Não tem força nem para fazer uma oração para Jesus salvar esta rua. Uma vez eu fui pregar, acho que foi na cidade. Que cidade é aquela? Gente, é tanto lugar que eu vou que eu esqueci. É aqui no interior, aqui perto, por aqui perto. De Minas, divisa de Minas com São Paulo. Na hora que eu subi no altar, o Senhor falava assim para mim. Fala isso. Eu falei, meu Deus, fala assim. Se cada morador orasse para o seu vizinho da direita, falasse com o Senhor o nome dele, o vizinho da direita, o vizinho da esquerda, o nome da rua, o número das casas, o Senhor ia passando. E o Senhor ia salvando. Mas nós não preocupamos com isso não. Nós não preocupamos. Nós preocupamos é ter um cargo melhor na empresa. Nós preocupamos é conseguir um dinheiro melhor no final do mês ou ser próspero. João Batista, ele andava com vestes diferentes. Comia mel silvestre e gafanhoto. Mas o que ele alcançou diante de Deus foi muito mais do que eu e muita gente junta. Muitas almas. Quando eles estão dentro do barco, Jesus estava em oração. Jesus já sabia o que ele ia fazer. Jesus veio por causa deles. Jesus veio porque eles estavam com medo. Não foi a fé deles que acionou ao Senhor. Foi o medo, a incredulidade. Jesus tem plano comigo e com você. Talvez hoje você não entenda muitas coisas na presença de Deus. Mas se seu coração for verdadeiro e sincero diante dele, ele vai se revelando o que ele tem para a tua vida. Aleluia!
quando o mar começou a se levantar e o vento agitando aquele barco, Jesus vem andando sobre as águas. Eles olham para Jesus. É claro que estava de noite, estava de madrugada. Talvez não dá para enxergar muito, né? De madrugada, mas eles veem talvez aquele vulto andando sobre as águas. É um fantasma. Pelo amor de Deus, quem é que acredita em fantasma? Se você é crente, acredita nessas coisas. Sei que o diabo existe. Sei que ele faz coisa. Sei. Mas, irmão, perto de mim não. Dentro da minha casa não. Jamais eu vou ter medo dentro da minha casa. Tem crente que tem medo dentro de casa. De luz ligada, apagada. Tem medo. Deus está falando aqui neste lugar nessa noite. Não estou falando de mim mesma. Quando eles começam a gritar, é um fantasma, a primeira palavra que ele libera, que Jesus libera é o quê? Tem de bom ânimo. Porque o ânimo deles já tinha sido despedaçado, desfalecido. Quando você sente medo, quando você sente pavor, o que você sente vontade de quê? De sumir, de correr. Tem de bom ânimo, ou seja, você está no lugar certo, você está dentro do barco, você está na direção certa, as coisas adversas virão, os problemas acontecerão, ocorrerão, mas eu sempre venho, aleluia, com resposta para a tua vida. Sempre venho com resposta. Não temas, tem de bom ânimo, não temas, sou eu. Eita! Sou eu, diz o Senhor. Aleluia. Glória. Ah, Jesus. Se é mesmo que fala conosco, deixa-me ir até ti, por cima das águas. Eita, crente, tem que saber pedir. E olha como você pede. Às vezes a gente pede alguma coisa na oração e Deus vem de uma forma que você não esperava. E você não tem força, não suporta. Pede paciência, Deus me dê paciência. Aí vem a prova para gerar em você uma paciência. E você não suporta, fica murmurando e reclamando. Aleluia! Eu fico, Jesus, ajuda, me ensina a pedir, porque muitas vezes a gente pede as coisas. Um dia eu falei, Deus, eu quero ser uma mulher cheia do teu poder, cheia da tua glória. Você quer? Então segura aí. Primeira coisa que ele faz, ele arranca de onde eu estou, me leva para outro lugar. E começa a me usar, mas ao mesmo tempo eu sou muito provada. Provada! Provada na vida financeira, provada sobre a família, provada no meio da igreja. Ai, Jesus. Você não quer ser usado? Não é para qualquer um não, pastor. Chamado não é para qualquer um. Tem gente que se intitulando pastor por aí, querendo abrir igreja, acha que é fácil. Pode ser fácil para quem não tem responsabilidade, mas para quem ama o Senhor não é fácil. Quantas vezes eu tentei largar? Quantas vezes eu falei, chega, eu vou embora daqui, eu vou para o Espírito Santo, que lá é mais espiritual. Um dia eu fiz isso. Eu ainda estava em paz, hein? Estava nem em Itatiba. Foi embora de Várzea Paulista. Eu não quis ir para cá, Jesus. Por que o Senhor mandou vir para cá? Eu não pedi Várzea, eu não vou ficar lá. Eu vou embora hoje. Irmãos, pastor, o culto vai terminar que horas? Já estou preocupado. Talvez eu venha aqui só dessa vez, mas Jesus vai te falar o coração. Irmãos, eu era uma empresária no Espírito Santo. Meu pai tinha 5 lojas famosas no estado. Era eu que controlava tudo. Um dia eu estava no culto simples. Sabe aquele culto que o Senhor falou assim, você vai no culto hoje.
Eu falei assim, mas hoje é terça-feira. Eu congregava numa cidade como se fosse em Jundiaí. A minha vida é assim, sempre congregando longe. E eu fui naquele culto e o pastor naquela noite falou assim, ele estava pegando, e ele veio do Rio. Ele falou assim, irmã, seu esposo está aqui. Eu falei assim, tá. Ele, então traz sua esposa aqui na frente, parou a ministração e falou assim, Deus tem uma obra com vocês em outro país. Não falou onde era. Vocês vão cruzar o oceano e Deus tem pressa. Eu falei assim, eu não sei o que é a obra e eu não vou sair daqui. Porque eu tenho tudo aqui, tenho tudo. Minha casa, meu carro, minha família, meus parentes. Eu nasci aqui, daqui não vou sair. Deus fechou a porta da empresa. Cheque devolvido, contas encerradas, meu pai sofrendo porque as coisas não estavam bem, ele ficando endividado, eu com meu apartamento de frente para a praia, pagava tranquilamente as mensalidades, as prestações da Caixa, né? Comecei a ficar apertada, não vinha dinheiro, comecei a ficar endividada, e o Senhor falou, você tem que ir embora. Eu falei, não vou embora, Jesus, eu vou fazer o seguinte, vamos fazer um negócio? Eu vou vender minha casa, meu apartamento, eu renuncio esse apartamento aqui. O dinheiro da entrada eu pego e compro um menorzinho, que tal? Eu não fico com dívida, beleza, Jesus? 6 meses lutando com Deus. E quando eu não consegui mais, eu fui pro quarto orar e chorar. Eu falei, Deus, se é para eu ir embora desse país, porque o Senhor não falou nem para onde era, mas dentro do meu coração eu já sabia, porque eu já tinha ido nos Estados Unidos uma vez, eu vou vender tudo então no meu apartamento. Vou vender, vou embora. Mas eu também, já que eu vou embora, vou vender a vassoura, vou vender o rodo, vou vender o pano de chão, os copos, vou vender tudo. Eu fiz prova com Deus, pastor. Eu vou vender tudo, já que é para ir embora, eu não vou dar nada para ninguém. Eu vou vender tudo. Isso vai ser uma prova que o Senhor está me mandando embora. Porque, quem sabe lá o profeta não errou? Uma semana, apareceu uma mulher na minha porta, lá de Brasília, que ela tinha um apartamento no Espírito Santo. De vez em quando ela vinha, ela ouviu falar que eu estava querendo vender um apartamento, bateu na minha porta. Deixei ela entrar, a gente conversou, ela falou assim, irmã, você quer vender o que eu quero? Então quanto que você quer o tanto? Ah, então tá bom, eu vou comprar. Como assim? Não, irmão, peraí, pegou o celular, irmão, na hora, isso há mais de 17, pelo amor de Deus, eu acho que uns 20 anos atrás. É que meu marido, ele é capitão da Polícia Militar de Brasília, e ele está num trabalho da ONU lá em outro país, e ele ganha em dólar. Irmã, você quer receber em dólar? Eu falei assim, o que eu vou fazer com dólar? Você não tem real? Né? Na época eu nem sei que moeda era. Porque eu pensei na minha cabeça, vou pagar tudo, comprar um apartamento mais barato, vou ficar aqui mesmo, e vai ficar por isso mesmo, então eu quero é real. Ela falou assim, vai fazer o seguinte, eu vou te dar uma parte em real. E esse tanto que vai ficar, eu vou te dar por mês em dólar. Vamos contar o dólar mais alto, porque naquela época era muita variação. Vamos contar o dólar mais alto para você não sair perdendo. Já que meu marido tem dólar mesmo, para mim faz a diferença. Então a gente conta o dólar e eu vou pagar durante 6 meses tanto, tá bom? Eu falei, fechou. Aí eu bem assim, né, pastor? Bom, já que ela vai me pagar em dólar, vai comprar seu apartamento de Jesus, então o trato está certo. Porque o meu trato com o senhor é vender tudo. Bem, tá bom assim, tá bom, tá. Aí ela anda no apartamento, e eu tinha acabado de chegar nos Estados Unidos um ano atrás, e eu tinha trago muitas coisinhas para decorar a minha casa. E ela falou assim, amei seu apartamento, tudo que você tem aqui. Nossa, que coisa linda, irmã. Eu falei assim, irmã, vamos fazer o seguinte, eu vou vir para a Vitória uma vez por mês, 2 vezes por mês, esse aqui vai ser só para mim passar um tempo. Então, eu não quero mobiliar. Faz assim, já que você vai mudar daqui, para você não carregar sua mudança, me vende tudo o que você tem. Eu falei assim, o que, mulher? Vende tudo, irmão, pode fazer um pacote fechado. Sabe o que eu fiz? Eu fui pro quarto chorar. Não era o que eu queria ouvir. Eu chorei, e eu falei, não tem jeito, eu preciso lutar contra Deus, não tem como lutar contra Deus. Eu tenho que fazer a obra de Deus, é isso que Deus quer de mim. Quando eu fui embora, irmãos, os dólares que eu recebia por mês era para eu pagar o meu aluguel lá. Enquanto o meu marido conseguia um trabalho e nem igreja eu sabia que eu ia congregar.
E Deus só falava assim: entra nas igrejas, visita que eu vou te mostrar aonde você vai ficar. E quando Jesus trouxe eu de volta, eu falei: Jesus, o Senhor me levou, mas o Senhor me trouxe, me arrancou de lá. Então agora eu quero ser usado, porque eu já cansei desse negócio. Mas eu fui abalada, a minha estrutura foi abalada, mas a minha fé permaneceu. Jesus não vai te dar nada espiritualmente que você não possa suportar, porque o reino de Deus, ele existe sim, e o inferno também existe sim. E nós temos que estar preparados para aquilo que está na nossa frente, irmãos. Tem de bom ânimo, levanta-te, anima-te, não tema, sou eu. Oh, glória. É um fantasma. Não é fantasma. Oh, glória. Quem fala conosco nesta noite é o próprio Deus. Aleluia. Glória a Deus. E quando ele grita: Senhor, deixa-me ter contigo sobre as águas. Isso era um desejo de Pedro? Sim, porque foi ele que pediu. Ele pediu ousadia. Ousadia. O que Jesus falou para ele? Vem. Jesus não falou para ele: quando você se converter, porque Pedro ainda tinha os seus streamlinks. Jesus pegou ele: vem Pedro, já que você quer experimentar algo novo, aqui agora. Agora! Jesus não deixa para amanhã não, é agora. Vem, Jesus não chama, vem. Vem experimentar o novo, vem experimentar algo novo. Vem que eu tenho, vem, pode caminhar na minha presença. Glória a Deus. Ele dá o primeiro passo, ele dá o segundo passo, ele dá o terceiro passo, e ele se sente que caminhando sobre as águas. Aleluia, Jesus. Porque é a mesma unção de Cristo Jesus está sobre a igreja de Jesus. A mesma autoridade, o mesmo Espírito. A Bíblia diz que o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em nossas vidas. E por que diz que não tem força? Por que está fraco? Se o poder de Deus habita em mim e você. Aleluia. Ele caminha, Aleluia. mas ele sente o vento. E tem muito crente assim caminhando na presença de Jesus, querendo viver algo novo, mas está sentindo a adversidade perto e não tem força para clamar. Acha que não vai conseguir, acha que Jesus não ouve. Jesus está perto. Homem de pouca fé, porque duvidaste. E muitas vezes, irmãos, nós estamos desse jeito, duvidando de que temos a autoridade de Deus para expulsar demônios, que temos a autoridade de Deus para curar enfermos. Aleluia! Eu já vou terminar. E quando ele começa a caminhar sobre as águas, a Bíblia vai dizer que ele começa a afundar, irmão. Ele sente que ele está afundando. E começa: socorre-me, Senhor. Glória a Deus. Ei, quem era Pedro, irmãos? Qual era a profissão de Pedro? O quê? Pescador. Você acha que pescador morre afogado? Aleluia. Ele sabia muito bem nadar, porque lá no capítulo 21 de João, você vai ver Jesus se aproximando lá da praia, aquecendo o fogo, botando peixe na brasa, porque Pedro já tinha ido para o alto mar para pescar. Ele, quando sabe que é Jesus, ele pula na água e sai nadando. Ele não morreria afogado, Pedro não. Talvez eu e você, eu também não, porque eu já sei nadar. Glória a Deus. Mas eu morei no Espírito Santo, lá só tem praia. Não morreria afogado, mas sabe o que fez ele clamar e ter medo? Glória a Deus. O vento contrário. Glória a Deus. Aleluia. Talvez Deus está falando no seu coração hoje assim: olha, não tenha medo, prossiga, avance. Aleluia. Porque essa situação que está acontecendo sobre a tua vida, ao teu redor, que
que você está vendo é para tirar a tua fé, roubar a tua fé, tirar tuas forças para você não chegar do outro lado. Aleluia. E quando ele clamou, Jesus, atendeu. Porque Jesus é lindo, irmãos. Aleluia. Jesus é lindo. Quando entraram no arco, o que aconteceu? Acalmou tudo. Adoraram a Jesus, chegaram aonde? Genezaré. O que tinha em Genezaré? Multidão de gente enferma. Porque é assim, quando tem uma obra pra gente lá na frente, que Jesus quer nos usar, o adversário vai tentar nos parar aqui, ó. Ele não vai deixar a gente chegar no final. Ele não vai deixar a gente atravessar, mas a ordem de Jesus é: entre no barco e passe do outro lado. Você vai chegar do outro lado. Às vezes a gente não entende a voz de comando. Você vai entrar do outro lado. Passe do outro lado. Nós não podemos ficar com medo com o que acontece no meio do caminho, nem tentar parar, nem tirar a nossa força, porque nós vamos chegar do outro lado pela ordem do Senhor. Aleluia. Jesus, ele nunca vai falar algo para mim ou vai nos dar uma ordem, uma instrução daquilo que nós não podemos fazer. Ele nos conhece, irmãos. Conhece a nossa capacidade, conhece quem somos. A obra de Deus é extensa, a obra de Deus é grande, a obra de Deus é poderosa também. Se você colocar no teu coração de fazer uma grande obra para Deus, exercendo a fé que Deus te deu, você vai ver que almas virão, aleluia, sem conta. Eu já pedi a isso a Deus. Deus, já que o Senhor quer que me levar aonde? O Senhor quer que me levar. Se não tem nenhuma casa para fazer visita, Jesus, manda alguém aqui na loja. Eita! E interessante quando chega esse tipo de gente assim, quando eu oro, não aparece mais ninguém, só fica nós duas. Eu já ganhei uma alma de uma cliente minha. Comecei a falar de Jesus para dentro da minha loja. Foi na igreja, aceitou Jesus. Aleluia. Irmãos, é difícil? Não é. Quando eu tenho um foco, quando eu oro, quando eu busco, quando eu faço a minha parte, porque Jesus faz a dele. Você não salva ninguém, mas é por intermédio da tua vida que as almas vêm aos pés de Jesus. Se põe de pé em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Glorificado é o nome do Senhor, nosso Deus. Aleluia. Aleluia. Deus é lindo. Glória a Deus. Deus é fiel. O Senhor é Deus. Sabe o que Deus pede de nós? O Senhor é Deus. Disposição. O Senhor é Deus. Disposição. Disposição para fazer algo maior. O Senhor é Deus. Nós precisamos ver paralítico andar, cego ver, canceroso ser curado. Oh, glória. Irmãos, Deus ainda faz a obra. Deus ainda trabalha no meio do seu povo. Deus ainda liberta, salva, cura e batiza no Espírito Santo. Aleluia. Seja cheio do poder de Deus, seja revestido da glória de Deus, seja cheio do Espírito Santo, no nome de Jesus de Nazaré. Oh, aleluia! O Senhor é Deus. Santo é o nome do Senhor, Alamassúbria. O Senhor é Deus. Eu preciso contar esse testemunho porque o Espírito Santo está vindo na minha mente aqui, ó. Estava lá nos Estados Unidos, eu estava tomando conta de uma igreja perto da nossa casa, na cidade de Worcester. O culto era todos os dias, terças e quintas e domingo à noite. Eu tive um sonho. Eu sonhava com um ônibus, pastor, sem motorista, cheio de gente. E eu falava pro meu marido: pega o volante deste ônibus e leva esse povo. Ele falava: não, eu tenho que ir para a igreja. Pega o volante deste ônibus, porque esse povo não tem motorista. Ele falava: não, amor, eu tenho que ir para a igreja. Eu acordei com aquele pensamento: o que Deus quer falar? O que Deus tem para nós?
Aí eu falei com meu marido, eu falei assim, o que é isso? Você também não sei. Deus não faz nada sem nos revelar, mas Ele fala do jeito dele. Ele ainda fala por parábolas, a gente que tem que saber interpretar. Se a gente estiver ligado com o céu, pastor, Deus faz. Fique tranquilo, o Senhor não está só neste lugar, não está só. A tua alegria, a tua glória contagia, alegra o céu, aleluia, alegra o céu, e a alma daquele que está triste neste lugar, amassúbria, porque tem desejo no teu coração que ainda não aconteceu, e você pede, o Senhor me perdoa, pede para Deus algo sobre este lugar, e Deus tem ouvido sim a tua oração, Aleluia! Aleluia! Aí o nosso pastor presidente liga assim, irmã Jadilene, pastor Ney, eu preciso de vocês na cidade de Worcester, amanhã, às 8 da manhã, 1h30 de viagem, de carro na pista rápida. Tá bom, pastor, a gente vai. Quando nós chegamos em Springfield, me perdoa, Worcester e Weymouth foi outra cidade que nós trabalhamos. Nós morávamos em Worcester, congregávamos em Worcester, pastoreávamos em Worcester. Ele mandou a gente ir para Springfield, mais longe ainda. Tá bom, pastor. Chegou lá no domingo de manhã, o pastor presidente toma posse de uma igreja que tinha entregado na mão dele, coloca a placa na Assembleia de Deus Ministério do Belém, e só fala assim no altar: a partir de hoje o pastor Ney e a pastora Jadilene vão estar tomando posse dessa igreja. Você quer? Aí eu falei, não, pastor, nós estamos na outra. Não, vocês vão ficar nas duas. Eu falei assim, como assim nas duas? Não, porque aqui os cultos são domingo de manhã, lá são domingo à noite. Aqui são quartas e sexta à noite, e lá é terças e quinta. Eu falei assim, Jesus. Glória a Deus. Aquela igreja estava vazia. Sabe por quê? Porque o pastor daquela igreja tinha pecado, tinha traído a mulher dele. E o que aconteceu? Ele falou que o irmão que viu era fofoqueiro e mentiroso, defamou o irmão, todo mundo saiu da igreja, o irmão triste. Só que um dia, nós estávamos pastoreando a igreja, eu falava, Jesus, como é que vai dar crescimento essa igreja? Como é que eles vão acreditar num pastor agora? Uma igreja que foi ferida. Só que Deus é lindo. Deus é lindo, pastor. Porque lá em Worcester tinha um irmão que tinha acabado de chegar do Brasil sem roupa, sem comida. E nós alimentamos ele dentro da minha casa. Nós demos roupa para ele durante uma semana e o homem desapareceu. Eu falei, Jesus, cadê o homem? Evaporou. Quando nós chegamos na cidade de Springfield, quem é que estava lá? Esse homem. Pastor Ney, irmã Jadilene, que bom ver vocês aqui. E começou a falar, irmãos, pode acreditar neles. Eles são homem e mulher de Deus. Oh, como Deus trabalha ao nosso favor. E o que aconteceu? Deus me deu um sonho que tinha uma mulher velha, acorrentada, amarrada, apodrecendo viva, debaixo da igreja, escondida. E eu descia as escadas. Quando eu via aquela mulher, ela olhava para mim, ela não conseguia falar que ela estava toda amordaçada. E eu falava, o que está acontecendo com você? E ela só chorava. E eu pegava aquelas ataduras e quebrava aquelas correntes, começava a desatar ela e falava, em nome de Jesus, hoje você vai tornar ter vida. Ore me calabassuri me alabai, subriei de calabando. Cheio de calabassuria. Hoje você vai tornar a ter vida. E aquela mulher começou a voltar a carne no corpo dela. Era como se a pele dela tivesse toda inchada, começou a ter vida novamente, porque eu lancei uma profecia e Deus me mostrou que aquela era a igreja que estava amordaçada, ferida, angustiada, mas o poder de Deus viria sobre aquela igreja. Dentro de 6 meses, o tempo que ficamos ali, o Senhor levantou aquela obra. Nós não paramos de visitar e de orar, de visitar e de orar, de visitar e de orar, de visitar e orar, visitar e orar. O irmão que está ferido, machucado, triste, ele voltou para a igreja e trouxe todos que acreditaram nele. E eu falei, foi verdade, porque Deus mostrou que aquela igreja estava em pecado através da vida do pastor. E Deus deu vitória, irmão.
Deus não deixa o povo perecer. Deus não deixa a igreja dele morrer. Não tem morte para a igreja verdadeira. Tem vida de Deus. Eu gostaria que você levantasse a tua mão. Podemos orar, pastor? Oh, Espírito Santo de Deus, eu peço ao Senhor que o Senhor aviva esta obra, derrama do rio do teu Espírito, chama a súbia, que o Senhor derrame da tua glória, da tua unção, encha este lugar do teu poder, da tua glória, alegra coração, alegra coração, alegra coração, a noite Jesus, alegra coração neste lugar, o teu trabalho não é vão no Senhor, alegra coração, vai visitando obreiros, vai visitando jovem, vai visitando adolescente, vai visitando casamento, vai visitando em nome de Jesus de Nazaré, vai tirando do cativeiro vidas neste lugar nesta noite, toda maldição agora, eu ordeno, cai por terra, em nome de Jesus, sentimento contrário, cai por terra, em nome de Jesus, toda maldição, cai por terra agora, no poder que é no nome de Jesus, entrega um avivamento, traga um despertamento da parte do Senhor sobre o teu povo neste lugar, nesta noite, ó meu amigo e amado Espírito Santo. Chama da súbia, calabaçúbia, calabaçúbia, andore calabaçúbia. Pode glorificar o nome do Senhor. Ele está falando poderosamente conosco esta noite, meu irmão. Sinta a glória do Senhor. Sinta a presença do Senhor. Ele é o mesmo, ele não muda. O Senhor é o mesmo de ontem, hoje e eternamente. Ele continua operando e fazendo maravilhas no meio do seu povo. Aleluia! Receba a glória dele. Obrigado, mestre, nós te adoramos, porque tu és maravilhoso. Poderá estar glorificando o nome do Senhor, porque Ele é santo, porque Ele é maravilhoso, porque Ele é fiel. Não se frustra, não se frustra, os planos de Deus. Obrigado, Jesus.
irmãos. Dá vontade de continuar aqui, né? Ouvindo a missionária e a gente se alegrando na presença do Senhor. Oh, glória! Deus falou conosco poderosamente. Glória a Deus. Que não vai ficar só nessa vez, missionária. Deus vai conceder outras oportunidades. Nós estamos aqui numa grande batalha para